sétimo episódio de Watchmen aconteceu e nós assistimos, né? Essa série que tem agradado muito a gente aqui no canal, né? E hoje o episódio bombou, altas revelações, cara. Sim, várias coisas aconteceram, Gustavo. E a gente vai dissecar tintim por tintim aqui. A gente vai tentar sanar algumas dúvidas. Algumas teorias foram criadas também. Então já vai deixando o seu like transudo aqui embaixo. Se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje é dia de Watchmen. A gente começa o episódio de novo com flashback, né? Dessa vez sobre a origem do Dr. Manhattan, nosso azulzinho preferido aí da galera, brilhante. Eles contam mais ou menos ali a história do Dr. Manhattan, bem no início do episódio, até porque eles quiseram mostrar pra gente que nesse episódio teria alguma coisa relacionada a esse personagem, né? E temos altas revelações. Sim. Vamos direto pras revelações. Vamos lá. A primeira que a gente pode lembrar aqui é que a Lady Trill, ela confirmou que a filha dela é a clonagem da mãe. Aquilo que a gente já suspeitava é real, de fato, né? Sim. A gente falou disso no review do episódio 4, que é o episódio onde ela é apresentada, eu acho que é o 4, né? Ou 5, alguma coisa assim. Porque a filha dela conta sobre um sonho que ela anda tendo, que ela era uma senhora, não sei o que. A gente viu que a Lady Trill fez a clonagem da própria mãe. Ela falou, eu quero que meus pais estejam aqui. Sim. E aí, naquele review, a gente suspeitava que, na verdade, o pai seria o comediante, porque tem uma cena no filme até, e na HQ também, que o comediante dá um tiro de uma mulher grávida. Sim. Poderia ser ali a mãe, né, que morreu. Só que a Angela chega e fala, como assim seus pais? Cadê seu pai? Aí a Lady Trill fala assim, ele tá vindo aí. O pai dela não é o comediante. É ele. O pai dela é o Ozzy. Exatamente. Ozymandias. Se a gente for lembrar, Gustavo, naquele momento em que o Ozymandias ele pede ajuda a algum D, né? Seria o quê? Então, esse D aí, a gente suspeitava inicialmente doutor, né? Doctor. De Dr. Manhattan. D pode ser D de daughter, filha em inglês. Sim. Save me, daughter. Né? Aí como não tinha corpo suficiente pra ele fazer o resto da palavra, botou só o dele. Porque se a gente for lembrar, né, a Lady Trill, ela tem uma estátua do Ozymandias, né? Ela venera ele de certa forma, tem uma certa relação ali, né, que a gente ainda não sabe exatamente o que é. Pode ser que seja isso, que ela seja filha dele. Isso explica aquele lance do meteoro chegando, que ela já tava esperando, falando, é meu. Sim. Sei que tem umas coisas que a gente já pode relacionar aí, né? Essa questão aí da filha dela, na verdade, ser a mãe clonada e tal, no próprio episódio, né, a Angela começou a desconfiar de algumas coisas. A atriz é muito boa, né? Regina King tá de parabéns. Ela, no olhar, na expressão facial, já deu pra perceber que ela começou a pensar em coisas ali. Opa, peraí, você teve essa lembrança que tem muito a ver com o que eu lembro também, da nostalgia que eu tomei do meu avô. Então, de repente, você não é você. Então, assim, no próprio episódio, isso já foi colocando na nossa cabeça, sabe? Inclusive tem um momento ali com o elefante, né? Que é um momento que é bem aleatório. O elefante tem aquela questão da memória. Um elefante nunca esquece. A questão da memória de elefante, né? A pessoa tem memória de elefante porque lembra de tudo, na verdade. Eu acho que essa é uma coisa muito óbvia pra gente poder falar dessa forma, mas eu acho que é isso mesmo, sabe? Porque na verdade a gente não sabe nada especificamente sobre elefantes, né? Em relação a tudo isso que tá acontecendo ali com a Lady Trill. Mas é a primeira coisa que vem na nossa mente, porque tava tendo todo aquele lance da nostalgia com a Angela, e ela tava com um soro no braço, né, ligado a esse elefante que tava dentro daquele lugar lá que ela abriu com a pedra, enfim. Inclusive a logo da Trio Pharmaceuticals é um elefante, se você for prestar atenção aí. Looking Glass, a gente ficou esperando ele voltar, ele não voltou, e só que aconteceu uma coisa que é muito interessante, ele aniquilou o pessoal ali da 7ª Cavalaria, né? Uns 5 ou 6 caras ali que chegaram pra pegar ele. Aquele pessoal que a gente viu no 5º episódio, sabe? Entrando na casa dele, a gente imaginou, pô, vai matar o cara. Não, ele que matou o pessoal e saiu de lá, fugiu. Um dos caras da cavalaria que tava morto ali, tava sem a máscara. Sim. O Looking Glass pegou essa máscara aí, e é ele que tá ali do lado de fora da casa da Angela. Sim. Que tá observando, não tinham 2 caras ali? Tinha 2 caras. Um deles é o Looking Glass. É bem olha possível. Olha bem a imagem aí. Vê se não é o ator, se é o olhar dele aí. Isso naquela cena onde a Angela volta pra casa pra encontrar o maridão, que a gente vai chegar nessa parte daqui a pouco também. Sim. Tinham 2 caras ali de butuca, né? Exatamente. E eles fizeram questão de frisar aquilo ali, né? Que tinham 2 caras ali. E mais uma vez a Lady Trill, ela deu pistas de que ela vê o futuro, né? Sim. Porque já tinha ficado claro que ela sabia a hora que ia cair o meteoro, que ela sabia um monte de coisa já. E nessa vez ela fala pra Angela, daqui a 1 hora a 7ª Cavalaria vai sequestrar o Dr. Manhattan. E vão se tornar ali o próprio Dr. Manhattan, né? Na verdade, a gente vê ali o senador Kinney, né? Explicando tudo pra Laurel sobre essa questão. O que tá acontecendo ali, na verdade, né? Ele diz que os homens brancos americanos estão sofrendo, né? Meio que isso. Não é fácil ser homem branco nos Estados Unidos. Não é fácil, exatamente. Não é fácil ser Neymar, pô. É tipo isso. E de novo a série vindo com questões muito atuais, né? Muito presentes na atualidade, no mundo inteiro, né? E isso é muito interessante de ver, porque a gente vê por um ponto ficcional, mas a gente também começa a associar com as coisas que acontecem na vida real e fica muito interessante mesmo. Mas de qualquer forma, eu acho que esse lance da 7ª Cavalaria não é tão preto no branco assim, não, assim, sem trocadilho aqui.
Eu acho que tem umas coisas ali que são mais complexas. Eu acho que não é tipo, são caras racistas que estão matando negros. Eu acho que vai ter uma coisa ainda que a gente não entendeu sobre a sétima cavalaria. A série dá a entender pra gente isso, né? Que existem vários mistérios que a gente vai descobrir ao longo do tempo, na verdade. Só faltam 2 episódios, né? E falando na Laurie, a gente descobriu que a senhorita Crawford também estava envolvida no lance ali, né? Exatamente. Então Gustavo. realmente esse conchavo com a sétima cavalaria existiu. Agora, eu fiquei na dúvida, será que o Judge não sabia disso? Será que foi ela que botou o uniforme da Ku Klux Klan lá? Mas não, ele sabia que tava lá, né? Exatamente, ele sabia, era como se fosse um souvenir né, do avô dele. É porque era muito bonzinho, gostava do Judge, não queria crescer racista. Ele mostrou pra gente ser uma pessoa e quando o Will foi matar ele não negou nada, sabe? A não ser que o Judge nessa hora estivesse usando nostalgia, revivendo a memória de outra pessoa, talvez do avô dele, né, do pai dele ali. Sim. E falando daquela forma, você não sabe a minha história, garoto. Pode ser sim. Naquele momento antes de se enforcar, entendeu? A gente falou do Ozzy e teve um julgamento dele em relação aos crimes que ele cometeu, né? Sim. O lance da lula gigante e também dele clonar um monte de gente e ficar matando as pessoas aí, os clones. Exatamente. Nesse episódio é o primeiro episódio em que eles falam o nome Ozymandias. É mesmo? Na verdade, é o primeiro episódio, eles não tinham nunca citado o Ozzy como Ozzy, né? E que uniforme maneiro que ele tava usando. Bem clássico, né? Ficou muito maneiro. Foi Muito legal. no live action ali no realismo, ficou muito maneiro o uniforme. E os porcos ali, né? Doideira. Sim, é um julgamento meio doido, na verdade. A gente também ficou um pouco perdido em relação a isso. Pro Ozzy isso é normal, né, cara? Exatamente. Tem nenhuma cena assim, né? Certinha dele. Sim, e aquela menina atua muito bem, né? A que faz ali a menina clonada, que tem várias dela. Não sabia que ela atuava bem assim, não. Então a gente fica com o Ozzy nessa questão de que a gente acredita que ele seja o pai da Lady Trill, né? Sim. Seja Medivh, Daughter, e também a estátua dela, a estátua que ela tem dele lá. Falando que o papai tá vindo aí. Sim, a questão de cair um negócio na terra, né? E ela fala que é dela. Agora vamos pra grande revelação do episódio. Foram várias revelações, mas tem uma grande ali específica que é ele. O Cal era o Dr. Manhattan o tempo inteiro. Exatamente. Mesmo sem ele saber, ou mesmo sem ele lembrar, né? Porque de acordo com a Angela, eles tinham bolado aquela situação ali, né? Mas parece que o Dr. Manhattan, ele pegou só o uniforme do Cal, né? A roupa dele. Porque existia esse acidente que aconteceu. Provavelmente esse acidente era uma motivação pro Cal não lembrar da vida dele, né? Sim. Ele ia lembrar a partir de um certo momento. Esse certo momento é quando o Manhattan tomou a carcaça, né? O corpo do Cal. Exatamente. E tem muitas pistas que a gente reparou ao longo da série pra gente suspeitar disso. Primeiro que a Angela e a Laurie não se davam bem, né? A Angela sempre dando patada na Laurie e a Laurie também. Mas a Laurie não é simpática com ninguém, então tudo bem. É claro que a Angela não gosta da Laurie. A Laurie é ex do Manhattan. Exatamente. Então, pô, imagina, tá trabalhando pra ex do marido dela. Ficou claro pra mim que a Laurie não sabe que o Manhattan é do Cal. Exatamente. E aí tá uma outra pista, né? A Laurie tava falando do Cal o tempo inteiro. Pô, seu marido é bonitão, hein? Verdade. Deve ter um... Pô... Ela tava falando ao longo da série do marido o tempo inteiro, falando, pô, seu marido é lindo, não sei o quê. Sim. Aí é porque a Laurie namorou o Manhattan. Exatamente. Nesse episódio a gente vê muito da Angela pequenininha, né? Ali as questões dela, ela perdendo os pais, naquela explosão que teve no Vietnã, do Homem-Bomba, todas essas questões. Só que a gente não vê em nenhum momento a ligação dela com o Manhattan, pelo menos nesse episódio. E a ligação dele com a Angela não mostra, pelo menos nesse episódio. Só no final que tem a revelação, tal, que a gente descobre e explode nossa cabeça. Mais pistas aí, só que aí já é HBO brincando com a gente, que é uma coisa proposital da produção da série. Sim. Que são foreshadowing. Esse lance da Laurie sentir atração pelo Cal. Como eu falei, ela não sabe que é o Manhattan, só que é a série brincando. E no episódio onde a Laurie é apresentada, ela tira um vibrador azul. Sim. De dentro da mala, chamado Excalibur. Exatamente, como se fosse ali o Manhattan, né? Porque é azul. Excalibur se escreve dessa forma aqui, que tá aqui embaixo, assim que escreve Excalibur. Sim. Só que se você ficar falando Excalibur, principalmente no sotaque americano lá, o sotaque que eles usam, o sotaque que eles falam lá, você pode separar as sílabas e formar Ex, de ex, Cal, Eibar. Cal é o nome dele, Eibar o sobrenome. Cal Eibar. Aquele dispositivo, eu sei que não é um dispositivo, aquela coisa que ela tira da testa do Cal, é como se fosse um chip, né? Sim. Pra botar ali na carcaça de alguém e o Manhattan tomar a forma da pessoa. Sim. Aí a gente ficou se perguntando por que ele não sabe que ele é o Manhattan. E o porquê que ele faz isso, né? Por que isso tá acontecendo na verdade? A gente acredita que na verdade é o Dr. Manhattan, que ele tinha desistido da humanidade, por isso que ele foi pra Marte. É ele voltando pra Terra, tentando se reconectar com os humanos. Qual é a melhor forma de se reconectar com os humanos? Se tornando um humano de novo. Esquecendo, de repente ele tá tentando esquecer que ele é um deus
e tá querendo recomeçar uma vida nova, como humano, Sim. escondido, sem ter essas responsabilidades de um deus. Exatamente. O Manhattan é meio mulherengo, né? Cada hora tá com uma. Sim. Só que aí a questão é que a Sétima Cavalaria descobriu, né? Não sabemos se a Sétima Cavalaria exatamente, ou os Ciclopes, né? Que ainda tá um negócio um pouco confuso ali, o que é o que, na verdade. Mas a Laura falou, isso é a Sétima Cavalaria? Foram os Ciclopes com outro nome. Exatamente. É uma coisa que a gente super suspeitou também no outro episódio. Isso aí, pode ser que seja mesmo. Só que aí que tá, eles descobriram. Então a Angela foi lá e fez o que fez, né? Matou o marido. Tem uma outra coisa que é engraçada, que é curiosa, assim, que a gente pode notar também, é que o papel que o Will encontra, né? Que tava com ele quando ele era criancinha, tava escrito Watch over this boy. Em português é cuide desse menino. Sim. Só que em inglês, se você separar as palavras, tipo watch over this boy, seria tipo watch pode ser vigia, né? De vigiar, de olhar, como pode ser também relógio. Sim. Over é em cima. E o Will literalmente tá embaixo do relógio. Sim. Então, tipo, é relógio, watch over em cima deste garoto. Que isso loucura, HBO. Eu não sei nem se eles tentaram fazer isso. É uma doideira. Foi sem querer, eu acho, sabe? Não, sem querer não é, porque nada na HBO é sem querer. Mas assim, a gente aqui tá gostando cada vez mais dessa série. Só faltam 2 episódios pra terminar. Mas e você, hein? O que você acha desse episódio? Você gostou também? Você também ficou satisfeito com algumas conclusões que eles tiveram, com teorias novas que eles criaram? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber a sua opinião também e poder conversar um pouquinho com você. Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal para poder continuar acompanhando vídeos como esse aqui, porque a gente está lançando vídeos review dessa série toda semana, né? Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue a gente lá. É isso aí. Valeu!